Olá, eu sou Pedro Quinotti, repórter de finanças do Valor Invest, e eu estou aqui com o Pedro Jobim, economista-chefe da Legacy Capital, e nós estamos na Expert XP 2025. A gente vai falar sobre juros, tarifas e bolsa de valores para o segundo semestre. Tudo bem, Jobim? Tudo bem, Pedro? Um prazer estar aqui com vocês. Perfeito, prazer é nosso. Começando pela bolsa de valores, assim. No segundo semestre, a gente tem a próxima semana, na verdade, é atribulada. A gente tem Copom, a gente tem as tarifas que o presidente americano Trump quer levar para 50%, elas entram em vigor a partir de 1º de agosto. O que acontece a partir de 1º de agosto, caso essas tarifas entrem em vigor? O mercado vai reprecificar a sua expectativa sobre juros, sobre bolsa? O que na prática vai acontecer? Olha, Pedro, nesses últimos dias em que a possibilidade dessa tarifa ser exercida, né, no dia 1º de agosto, apareceu, o mercado de bolsa foi o que mais sentiu, né, de certa forma. Bolsa ela depende muito de expectativas, a bolsa também já vinha com uma certa carga negativa a respeito da mudança de tributação, né, que vem acontecendo, a possibilidade de você ter novos instrumentos aí isentos, a taxação de dividendos, tudo isso vem mexendo um pouco com a previsibilidade, né, do desempenho dos ativos e acaba pegando um pouco na bolsa. Então, a gente está num momento aí no Brasil, em função dessa tensão entre Estados Unidos e Brasil, que pode durar um pouco mais, né, onde a bolsa ela está com alguma dificuldade de performar, né? Olhando um pouco mais para frente, para o segundo semestre, né, se você tiver um cenário, que é o que a gente acredita na Legacy, né, um cenário de alternância de governo em 2026, está, né, um pouco longe ainda, mas acho que a partir do segundo semestre desse ano isso vai estar já um pouco mais quente, né? A gente imagina que o desenlace da eleição seja algo favorável, né, para a previsibilidade, para um governo que passe a implementar reformas fiscais, né? Então isso tenderia a ser bom para a Bolsa. O ambiente externo está muito favorável para ativos de Bolsa. Ou se o Brasil resolver essa tensão de forma positiva, os ativos podem melhorar. Ele está favorável para bolsas do exterior em mercados emergentes e o Brasil se destaca nesse conjunto, ou para mercados emergentes em geral? Acho que assim, o momento que a gente vive para a economia global é um momento favorável, quer dizer, não tem recessão à vista, né? Os Estados Unidos está crescendo a um ritmo entre 1,5% e 2%, os juros nos Estados Unidos vão cair no segundo semestre, né? Quer dizer, a gente tem essas tarifas sendo implementadas, mas de alguma forma elas estão sendo digeridas aí pelo mercado, né? Existe um certo impulso fiscal positivo, tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto na maioria das regiões do mundo. Vários bancos centrais, como o da Europa, do Canadá, da Austrália, o México, caíram bastante os juros, então isso é bom para ativos de risco também. Então, o ambiente, de maneira geral, é bom para a Bolsa, mas eu diria que principalmente para a Bolsa de países desenvolvidos, especificamente os Estados Unidos, que tem uma onda, né, um movimento de aumento de produtividade, de aumento de investimento e demanda por serviços de cloud, de inteligência artificial, que tende a ser muito positivo para os earnings de um segmento grande da Bolsa e para os preços desses ativos. E aqui no local, as eleições elas já estão fazendo um preço relevante na bolsa. O trade eleitoral foi apelidado assim porque a bolsa avançou e parte dos gestores, dos assessores, agentes do mercado financeiro atribui a expectativa em torno das eleições do ano que vem, gerais, a esse movimento de alta da bolsa, né? Ou isso é atribuído às eleições. Como que isso deve pesar mais na bolsa no segundo semestre? Porque a gente vai ir se aproximando do período eleitoral, né? Vai se aproximando, como eu falei, eu acho que a tendência é você ter uma troca de governo, mas a probabilidade da manutenção do governo atual, ela também não é muito pequena, né? Eu diria 35%, 40%, né? E se você tiver a continuidade do governo do PT, isso tende a ser um cenário muito negativo para a Bolsa. Muito negativo, porque os juros vão continuar altos, né? A questão fiscal não vai ser equacionada de maneira desejável,
né? Quer dizer, você está com uma situação de dívida crescendo 5, 6 pontos do PIB por ano, né? Mesmo com o país crescendo 3, 3,5 por ano, como foi o caso aí desses últimos 3 anos. Então você está, na verdade, diante de um cenário binário, né? Ou a coisa melhora, você entra um governo reformista que recria as condições para o país crescer de forma sustentada, ou você continua com esse modelo de gastar, né, de aumento de gastos, né, de expansão fiscal, que não vai terminar bem. Às vezes, operar com essa troca de poder em mente é arriscado ou ela já mexe tanto força no mercado que vocês se sentem seguros para operar com base nessa possível troca de governo? Olha, a gente está ainda longe da eleição. A eleição é em outubro do ano que vem, falta aí mais de um ano, né? Um ano e alguns meses, né? Mas o mercado ele vive de expectativas, né? Você falou arriscado, né? Acho que, como eu falei, é um cenário binário, né? Ou a gente vai ter uma segunda chance aí, mas uma segunda não, mais uma chance, ou você vai entrar num período difícil, né? Acho que no segundo semestre você pode ter um pouco mais de visibilidade, né? Mas garantido não tem nada. Uhum. Com certeza é arriscado. Entendi. É factível essa meta divulgada no último relatório de receitas e despesas pelo Ministério da Fazenda e do Planejamento de um déficit de primário, né, a meta do primário em torno de 79 bilhões? Como você viu essa divulgação? Porque o governo lançou 20 bilhões do orçamento, mais ou menos, ao mesmo tempo. Isso foi considerado por alguns economistas arriscado. A meta corrigida, né, que eles têm uma meta onde vários gastos não são considerados para efeito do superávit primário ou do déficit primário aferido, né? Então, eles vão trabalhar com uma meta, né, na ótica do governo, desse arcabouço fiscal, que é de menos 0,25%, que é o limite inferior dela, menos 0,25% do PIB, que dá ali na faixa de 26, 27 bilhões de reais, né? Esse ano essa meta deve ser cumprida, né? Mas o problema não é o resultado primário, seja esse de menos 0,25% ou o primário verdadeiro, que é mais próximo de 0,7%, 0,8% do PIB, mas sim o crescimento da dívida. A dívida ela vai terminar o ano, a dívida bruta do país vai terminar o ano, perde 80% do PIB, né? Numa situação em que o país está crescendo. O país está crescendo 3% ao ano, que é bastante, né? E ainda assim a dívida está crescendo muito, porque os juros que precisam ser praticados para contrarrestar esse movimento de expansão fiscal e de aumento de gastos são elevados também, né? Ele está com juro de 15%. Então, assim, o país está se encaminhando por uma desaceleração de atividade. Quando houver essa desaceleração de atividade, eventualmente, se tiver um princípio de recessão, né? Você pode ter um fenômeno parecido com o que você teve em 2015, 2016, né? Se o movimento for tão grave quanto aquele. Não acho que vai ser, mas o que aconteceu na época? Antes de 2015, você tinha uma relação dívida-PIB que era 55% do PIB. Depois de 2 anos de depressão, você terminou com 75% do PIB, né? Tem uma situação em que as receitas colapsam e a despesa, que é totalmente indexada e obrigatória, ela fica. Você não tem como se desfazer dela, né? Então, o Brasil vai se colocando numa situação muito vulnerável em termos fiscais. E se houver uma alternância de poder, a expectativa é de um governo mais fiscalista, ou seja, um governo que enderece esse problema da dívida bruta. A expectativa é de um governo que enderece, mas vai ser bem difícil também fazer esse endereçamento, porque vai ser necessário uma nova reforma da Previdência, vai ser necessário você limitar o valor do salário mínimo, né, o valor de correção do salário mínimo. Você vai ter que encaminhar uma reforma administrativa, você vai ter que, enfim, instituir alguma forma de teto de gastos, como vigorou ali entre 2016 o arcabouço é positivo o suficiente para ser mantido, caso tenha essa alternância? Esse arcabouço é inviável a partir de 2027, porque as despesas obrigatórias vão comer quase todo o orçamento, do jeito que está sendo feito. A gente teria que ter uma nova regra fiscal. Tem que ter uma nova regra fiscal. E a gente, obviamente, ainda na seara fiscal, teve a decisão do IOF, que é relevante, é uma vitória para o governo, né? Quanto que vai ser arrecadado e como que isso pode ajudar a Fazenda a cumprir a meta do primário? Esse ano vai ser, acho que arrecadado em termos de IOF, algo como 20 bi para o ano que vem, mais do que isso, né? É uma pena, né? Porque o IOF é um imposto muito distorsivo, né? Não deveria estar sendo usado com fins de arrecadação, né? O Congresso derrubou
um decreto legislativo, mas do jeito que a governança do Brasil é conduzida, isso foi anulado pelo judiciário. Então, você está numa situação em que você reinstituiu o IOF, que é um imposto que onera a produção, que onera a concessão de crédito, né? É ruim. Como afeta o funcionamento do mercado de capitais nesse sentido, assim? A gente tem uma taxa a mais na hora de transações financeiras. Porque você tem o spread bancário que já é elevado, né, em função do compulsório, em função do risco de inadimplência, e você acrescenta agora uma componente fiscal, né, que é recolhida ao imposto. E quem paga por isso é quem está contratando o crédito, né? Então, ficou ruim, principalmente para as empresas que dependem de financiamento bancário, que não podem recorrer ao mercado de capitais, com debêntures, com instrumentos, enfim, desse tipo, que aí estão isentos desse IOF. Então, para as empresas pequenas e médias, que estão sofrendo já os efeitos de uma Selic muito alta, ficou pior ainda. Na questão de fundos, né? Ou seja, a Legacy, ela fez a reputação do mercado a partir do fundo multimercado, e eu sei que esse é um tema que tá todo mundo de olho pelos saques, pela contínuos em 12 meses, acho que são cerca de uns 300 bilhões. Agora os multimercados, em média, estão batendo o CDI em 2025, só que a indústria ainda não se recuperou dos saques. Como é que isso muda, Jobim? Como é que assim, dá para mudar a percepção do investidor sobre multimercados? Como que isso pode mudar para a gestora também? Os multimercados viveram realmente aí 2 anos, até um pouco mais do que isso, de, enfim, um período difícil, né? Um período que a gente não bateu o CDI. No primeiro semestre desse ano, a gente teve um desempenho acima do CDI pela primeira vez aí em 4 ou 5 semestres, então foi algo que a gente lutou bastante. Está com 3,5 bilhões, né? A Legacy tem em torno de 15 bi sobre gestão. 15 bi sobre gestão total. E, assim, o que a gente procura fazer é sempre acertar o cenário, quer dizer, acho que o cenário macro esses últimos anos tem sido um desafio grande, né? Por vários motivos, né? Quer dizer, acho que a pandemia mudou os fatores sazonais, quer dizer, teve muita dificuldade de interpretação de dados, alarmes falsos em relação à chegada ou não de uma recessão nos Estados Unidos, que não chegou coisa nenhuma, os Estados Unidos está aí super bem. Faz tempo que eles preveem recessão nos Estados Unidos. Preveram 30 das últimas 20 recessões, é o que o pessoal fala, né? Então isso realmente tem sido difícil, mas é só com trabalho e com dedicação que a gente consegue reverter esse quadro e acho que a gente está conseguindo. Entendi. Então a gente continua acreditando no nosso modelo de negócios e estamos trabalhando para oferecer tanto para os sócios quanto para os clientes a melhor rentabilidade. Tem uma posição que você destaca que hoje é um trade favorito do fundo, que vocês apuram lá? O fundo tem 3 posições principais, né? Tem, primeiro, quer dizer, a gente está muito comprado nessa tese de produtividade e de aumento de demanda por inteligência artificial e serviços de cloud nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma carteira comprada em ações de tecnologia e vendida em índices mais gerais. Tem que se mostrar isso, é um dos grandes cavalos aí do primeiro semestre. O outro cavalo é uma cesta vendida em dólar, né? Várias moedas compradas contra o dólar. Isso tem funcionado bem também desde abril, né? Com a diversificação que os investidores têm procurado fazer em relação a você manter a denominação só em ativos denominados em dólar, né? Quer dizer, o ambiente de crescimento global favorável, acho que ajuda isso também. E a terceira posição é uma posição aplicada em juros no Brasil, mirando essa desaceleração de atividade e de inflação. A inflação tem melhorado muito, né? A gente chegou a ter uma projeção de mais de 6% de inflação esse ano, estamos já com uma projeção em torno de 4,5%, que é o limite superior da meta. Então, a gente vem apostando em juros aplicados no Brasil, tanto reais quanto nominais, em função dessa desaceleração cíclica. Você acha que tem chance da inflação ficar dentro da meta esse ano? Tem. Parece que ela vai ficar incrivelmente. Seria o primeiro ano enfim, a meta não foi cumprida nesses últimos anos, né? Aquele acompanhamento contínuo que tem sido feito a partir dessa virada do ano, ela também não está sendo cumprida, mas se tudo der certo, está caminhando para ficar dentro do intervalo de confiança esse ano. Olha só. Mérito do Banco Central, que fez
um bom trabalho aí de reancoragem de expectativas, né? Não estão reancoradas ainda, mas praticou uma política monetária correta e faça a expansão fiscal aí que o governo tem promovido. Essa transição de mandato estava preocupando o mercado, né? Foi muito bem conduzido, o Banco Central está trabalhando muito bem, né? E, enfim, é um ponto positivo aí para a governança do Brasil, a boa condução da política monetária. Certo. Bom, esse foi o nosso papo com o Pedro Jobim, economista-chefe da Legacy Capital, na Expert XP 2025. Obrigado por acompanhar.